Olá, eu me chamo Ana Paula Campagnaro, eu sou acadêmica de Fisioterapia da UniOeste e eu participei do programa PIBIC Ações Afirmativas da Fundação Araucária UniOeste. O título do meu estudo é Reprodutibilidade e Responsividade da Simetria e da Razão de Força do Mecanismo Flexo-Extensor de Joelho usando o dinamômetro Dinabang. Os autores, Ana Paula Campagnaro, Gabriel Galhardo Alves, Guilherme de Contucum e Júlio Augusto Franzen, e orientador Alberito Rodrigo de Carvalho, Laboratório de Biomecânica Integrativa, Universidade Estadual do Oeste do Paraná, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Cascavel, Paraná. Os dinamômetros eles são utilizados para a realização de testes de forças, no qual a força é obtida eletronicamente, essa força ela é amplificada e ela é transmitida a um monitor. Então, uma das ferramentas de mensuração de força é o dinamômetro Dinabang, que além de ser um dinamômetro de tração, ele possui um sensor inercial acoplado, que permite calcular a velocidade angular do movimento, e ele também fornece as medidas de simetria de força entre dois membros e a razão de força agonista-antagonista ipsilateral. Então, os estudos verificando a reprodutibilidade das medidas de assimetrias de força entre membros e desequilíbrios de força entre flexores e extensores de joelho, utilizando propriamente o Dinabang, são escassos. Então, tem a necessidade de verificar a reprodutibilidade e a responsividade da simetria de força e da razão isquio-quadríceps para medidas de torque máximo isométrico do mecanismo flexo-extensor de joelho, que é, então, o objetivo desse estudo. Trata-se de um estudo observacional de teste e reteste, uma amostra de voluntários com idade entre 18 e 55 anos. Ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Ele teve como critério de exclusão participantes que apresentaram algum acometimento neurológico ou cognitivo, alguma doença cardiorrespiratória ou alguma lesão articular ou muscular em 6 meses antecedentes à pesquisa. Então, nesse caso, esses participantes não participaram do estudo. Então, primeiro foi realizada uma triagem para obter o histórico físico e funcional e também as medidas antropométricas desses participantes, e foi realizada também a mensuração da distância entre a linha articular do joelho até a região do maléolo, onde o Dinabang ele foi acoplado por meio de uma tornozeleira, e essa medida ela também foi considerada o braço de alavanca para posteriormente ser realizado o cálculo de torque. Então, os voluntários eles foram avaliados bilateralmente quanto aos desfechos torque isométrico máximo para flexores e para extensores, para depois ser calculado as assimetrias e a razão de isquio-quadríceps. Então, ao todo, foram uma medida de teste e 2 de retestes, e as coletas aconteceram em 3 momentos. Então, o primeiro, que é o teste, o primeiro dia, o segundo dia é o reteste 1, aproximadamente 24 horas após o teste, e a terceira coleta é o reteste 7, que foi realizado 7 dias após o teste. Os procedimentos avaliativos eles foram idênticos nesses 3 dias de coletas. Tanto a avaliação dos testes de flexores quanto os extensores, o posicionamento do voluntário ele se manteve o mesmo. A única coisa que mudou foi o posicionamento do Dinabang em si. Então, o voluntário ele permaneceu sentado na maca Fisiolab, como a gente pode ver na imagem. Ela é um equipamento específico para a avaliação de dinamometria, de vários segmentos musculares, inclusive. Ela possui, então, um encosto para o tronco e ela permite manter um ângulo de quadril em cerca de 100 graus. As coxas do voluntário elas foram presas a estruturas da maca por meio de umas fitas de velcro, para evitar, assim, os movimentos compensatórios durante o teste. O ângulo do joelho avaliado, ele foi de 65 graus, com intervalo de complacência de 5 graus para mais ou para menos. E essa angulação, ela foi controlada por meio do sensor inercial do sistema do próprio Dinabang. Então, esse Dinabang, ele esteve fixado por meio de uma corrente inextensível entre a tornozeleira vestida pelo voluntário e a estrutura posterior da maca para os testes de extensão, como a gente pode ver na primeira imagem, e a estrutura anterior da maca para os testes de flexão, como mostra a segunda imagem. Então, os voluntários, eles foram orientados a realizar e sustentar o máximo de força possível, tanto de flexão quanto de extensão,
fracionando o Dinabang por 5 segundos. Então, foram realizadas 3 tentativas, com intervalo de 120 segundos entre cada tentativa. Fizeram parte desse estudo 20 voluntários, e nessa tabela 1 apresentamos a estatística descritiva para os desfechos avaliados. Então, podemos ver que os valores de torque e extensor, eles variaram de 237 a 229 Nm, e os valores de flexores de 128 a 129 Nm. Já as medidas de simetria de extensores, elas apresentaram uma variabilidade alta em relação à média, com valores que variaram de 7,3% a 14,7%, e apresentaram valores de intervalo de confiança estreitos. Para as medidas de simetria de flexores, a variabilidade ela também ficou alta em relação à média, com valores que variaram de 5,9% a 7,8%, e com valores de intervalo de confiança estreitos. Já nos resultados da razão isquioquadríceps, ali embaixo, podemos observar que a variabilidade ela foi baixa em relação à média e que os intervalos de confiança eles foram estreitos. Nessa segunda tabela, apresentamos os valores de reprodutibilidade e de responsividade dos desfechos. Então, os valores de simetria dos extensores, eles tiveram uma reprodutibilidade classificada como moderada, com valor de 0,60 e com intervalo de confiança relativamente estreito. Já as medidas de simetria dos flexores, eles foram classificadas como pobre, com valor de 0,20 e com um intervalo de confiança mais amplos. E os valores de erro padrão de medida e o coeficiente de variação, tanto para esses extensores quanto para os flexores, eles indicam uma variabilidade alta. Consequentemente, então, a responsividade elas também não foram muito boas, indicando que mudanças reais nesses desfechos elas são altas. Essa reprodutibilidade e essa responsividade mais restringidas para essas medidas de simetrias, elas podem ser justificadas de forma mais especulativa pela complexidade da variável de simetria analisada. Então, ela envolve a relação entre dois desfechos, que é a força isométrica máxima de extensor e de flexor. Ela também pode ser explicada também de forma especulativa pelo número da amostra, pois os ICCs mais baixos, eles significam que mais voluntários são necessários em um estudo para que um determinado tamanho de efeito ele seja estatisticamente significativo. Agora, já para os resultados da razão isquioquadríceps, podemos ver que ele apresentou valores de reprodutibilidade classificada como moderada, com valor de 0,69 e com intervalo de confiança pouco estreitos, com uma variabilidade aceitável indicada pelos valores do erro padrão de medida e pelo coeficiente de variação, que são baixos. E também apresentou uma boa responsividade indicada pelo valor baixo da mínima mudança detectável, como a gente pode ver aqui na tabela. Então, para a razão isquioquadríceps, esses valores da mínima mudança detectável baixa, junto com a variabilidade dentro de um limite aceitável, ela sugere uma boa reprodutibilidade e uma boa responsividade dessa medida. E, embora que o Dinabang ele já tenha sido apresentado como uma ferramenta com boa reprodutibilidade de medidas de torque, nesse estudo podemos ver que as medidas de simetria elas não se mostraram tão reprodutíveis. Então, os resultados, eles revelaram que as medidas de razão isquioquadríceps, elas se mostraram com uma melhor reprodutibilidade e responsividade que as medidas de simetria, especialmente para as simetrias dos flexores. Eu agradeço ao UniOeste, ao Grupo de Pesquisa Refeb e à Instituição Fundação Araucária pela oportunidade. Muito obrigada.